Olá, estamos começando mais um Direitos Sem Fronteiras. No programa desta semana, vamos falar sobre um tema que vem sendo bastante discutido na comunidade internacional: o envelhecimento da população. Segundo estimativas do Fundo de População das Nações Unidas, em 2050, 80% das pessoas mais velhas do mundo estarão nos países em desenvolvimento. E como os governos têm adaptado leis para atender às necessidades desta parcela da população e proteger os direitos dos idosos? Para conversar sobre este tema, eu recebo o doutor em Sociologia e professor em Gerontologia e Psicologia da Universidade Católica de Brasília, Vicente Faleiros, e a presidente do Comitê Ibero-Americano para a População Idosa e coordenadora-geral dos Direitos da População Idosa da Secretaria de Direitos Humanos, Neuza Pivato Miller. Eu convido a todos a assistir uma reportagem a respeito do tema. Acompanhe. A melhoria das condições de vida, o bem-estar da população e o desenvolvimento socioeconômico vão fazer com que o número de idosos cresça consideravelmente no mundo. Segundo a expectativa do Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, em pouco tempo já haverá mais pessoas acima dos 60 anos do que crianças menores de 15. Diante desta nova realidade, muitos países mudaram a maneira de lidar com os idosos. No Ocidente, esse atendimento à terceira idade ele é muito bom. Em países como Suécia, como França, idosos trabalham, são recepcionados no mercado de trabalho. O Fundo de População das Nações Unidas afirma que no mundo todo, a cada segundo, 2 pessoas celebram seu 60º aniversário. Em 1950, eram 205 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em todo o planeta. Em 2012, este número aumentou para quase 810 milhões. A expectativa é que em menos de 10 anos, os idosos cheguem a 1 bilhão e até 2050 alcancem a marca de 2 bilhões. O Estatuto do Idoso, documento que tem como objetivo proteger este público aqui no Brasil, comemorou 10 anos em 2013. Para os especialistas, a legislação foi um marco importante, mas o país ainda precisa avançar nas garantias de direitos. O Estatuto do Idoso ele representa, sim, um avanço razoável e assegura atendimento médico privilegiado, mas, infelizmente, essas coisas ainda ficam só no papel. Na vida real, há uma necessidade enorme de consciência daqueles que são os executores da regulação. Ou seja, as pessoas não estão ainda no Brasil pensando, vivenciando uma cultura de terceira idade, embora o país esteja envelhecendo. Certamente que nós temos marcos de desenvolvimento, não podemos dizer que não avançamos nessas áreas. No entanto, temos demanda, temos que qualificar os serviços públicos diversos para atenção especializada à saúde do idoso, não apenas a saúde, mas também a atenção psicossocial, de modo então que nós temos muitos desafios pela frente. Respeito e inclusão na sociedade são alguns dos aspectos reivindicados. Para quem pensa que chegar aos 60 é parar de viver, os idosos mandam um recado: a vida ainda tem muito a oferecer. Eu acho formidável, principalmente que eu estou incluído no meio dos que fazem essa contagem de idosos. Nós vamos conhecer a vida após os 60 anos. Antes dos 60 anos, infelizmente, não se conhece e não se sabe o que é a vida. Primeiramente, agradecendo a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema, que toda vez que eu acompanho uma reportagem relacionada a temas como esse especificamente, os senhores vão entender o que eu quero dizer. Há uma perspectiva de se falar da população idosa como sendo o outro. Só que, na verdade, a não ser que passemos da vida essa para melhor antes de um determinado momento, seremos todos nós em algum momento da nossa vida. Nesse sentido, há uma variação também importante do ponto de vista até histórico sobre o que é ser idoso. Então, eu começo primeiramente com essa questão. Quem é considerado idoso nos dias de hoje? Existe um conceito padrão no mundo? Nos países desenvolvidos, a idade é de 65 anos. E nos países em desenvolvimento é de 60. Mas a percepção da velhice varia de acordo com a cultura. Por exemplo, na África, na Europa,
onde a expectativa de vida é muito diferente e aí a percepção de estar velho ou de ser velho ou idoso é diferente. Então, isso também foi mudando historicamente e a expectativa de vida também foi mudando. E o nosso Estatuto do Idoso mantém essa definição da ONU a partir dos 60 anos. Na Europa, por exemplo, pelas condições, inclusive de saneamento básico, idoso, esse conceito de idoso, ele é extensivo. Então, a pessoa, até a partir dos 60 anos, ela pode ser considerada idosa, mas com uma perspectiva de vida ainda nessa faixa bastante mais alongada. Claro, as condições de vida é que estabelece uma expectativa diferente. Hoje, no Brasil, chegar aos 60 anos é uma trajetória que não é linear. Ela passa, por exemplo, pela mortalidade juvenil. Não é? 70% das mortes dos jovens são de causas externas. E, nesse sentido, o envelhecimento tem uma questão de gênero. Nós temos no Brasil hoje 55% de mulheres idosas e 45% de homens. Doutora Neuza, com relação a, como vimos essa discussão, ela atinge todo mundo, existem documentos, algum documento internacional que trate especificamente do direito dos idosos, pegando essa perspectiva do âmbito internacional? É uma pergunta que vem em um ótimo momento, não é? Por que em um ótimo momento? Nós temos, em âmbito internacional, um plano internacional, mas neste momento nós estamos construindo a Convenção Interamericana. Este, de fato, será e está sendo construído e será um documento internacional de grande valia para a população idosa. Estamos há 1 ano e meio, quase, discutindo em vários países. Agora, em dezembro, estamos indo para um outro momento, provavelmente finalizando esse processo da construção da Convenção. Nós temos, por exemplo, na área de população com deficiência, nós já temos a convenção. E na população idosa ainda não tem. Isto certamente é um grande avanço, que a pactuação de países interamericanos sobre o pensar da população nesse âmbito e de como essa população vai ser norteada nos seus direitos, né? Porque nós sabemos que um direito ele não chega gratuitamente. Normalmente, para avançarmos nessa conquista, é preciso lei, é preciso fazê-la cumprir, não só criá-la, porque nós temos algumas dificuldades, por exemplo, ainda na implantação do Estatuto, que nós temos 10 anos de Estatuto. Nós temos muitos direitos consagrados no Estatuto e que eles não estão vigendo ainda. Então, é um processo bastante complexo, mas temos avançado e o Brasil ele é referência, inclusive em âmbito internacional, quanto ao seu arcabouço jurídico, né? Quanto ao que ele já construiu, o que ele já garantiu em lei. Essa questão da própria expectativa de vida, ela gera diferença sobre a própria definição de idoso. Isso tem sido um obstáculo nessa discussão internacional, considerando a situação diferenciada dos países que estão nesse debate? Não. Na verdade, sim, os maiores obstáculos que nós temos em termos de avanço, de construção de consensos, porque uma convenção, ela se pauta pela construção de consensos e é bem mais complicado, por exemplo, consensuar ações afirmativas, especialmente na área LGBT. Esse é um processo, nós custamos praticamente 1 ano para chegar a um consenso de uma forma de como faríamos constar na convenção a população LGBT. E a população LGBT também envelhece, ela precisa de garantias, ela tem direitos. E nós temos problemas muito sérios, inclusive nas instituições de longa permanência, onde os próprios idosos têm preconceitos contra a população LGBT. E é uma questão que precisa ser demandada e que precisa ser discutida. A questão do conhecimento, por exemplo. A convenção é uma construção muito importante e que o governo brasileiro está empenhado. E como a Neuza salientou, a ibero-americana está mais avançada, porque outros países não estão de acordo com a convenção. Então, há uma disputa internacional por isso, porque a convenção
compromete os estados a realizarem uma política para as pessoas idosas. Eu vou insistir nessa questão. Por que alguns países são contra a convenção? Porque a Europa já tem uma população muito envelhecida, em torno de 15% ou mais da população já está com mais de 65 anos, e ela não quer se empenhar mais gastos nesse momento de crise do capitalismo. Então, os gastos com idosos, para eles, já chegaram a um limite. E a convenção poderia acarretar mais gastos com essa população. Mas já existe um plano internacional de Madrid, em 2002, e nesse plano internacional todos os países assinaram, mas sem um compromisso de colocar dinheiro adicional nas suas políticas. E a Europa não quer empenhar mais em função dos gastos do Estado e do neoliberalismo, né, existente. Nós vamos para um rápido intervalo e tem várias questões que elas estão pendentes, inclusive foi levantado já nesse primeiro bloco exatamente uma questão. Além do problema da discriminação contra o idoso, o que acontece quando este mesmo idoso, que em muitos países tem uma situação já de falta de proteção, ele ainda faz parte de uma minoria discriminada? Nós vamos aprofundar esse tema logo depois do intervalo, quando estivermos de volta com o nosso programa Direitos Sem Fronteiras. Não saia daí! A Constituição e a separação dos poderes é o tema do Congresso Internacional de Direito Constitucional, que será realizado pela Escola Brasileira de Estudos Constitucionais. O evento acontecerá em Natal, entre os dias 15 e 17 de maio de 2014. Inscrições e informações no site www.congressosebec.com.br. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. Hoje estamos falando sobre o direito dos idosos. E já criei uma expectativa no final do bloco anterior a respeito de uma questão que foi levantada pela doutora Neuza, que é com relação à possibilidade de inclusão de grupos que normalmente já ao longo da vida sofrem discriminação. É uma situação mais complicada do que apenas a situação da idade avançada. A discriminação é uma queixa de 84% das pessoas idosas. E essa pesquisa do SESC de 2007 está confirmada por uma pesquisa do Datafolha de 2009, na pergunta se você, depois dos 60 anos, sofreu discriminação. 80% afirmam que sim. Então, é uma situação que varia muito culturalmente, mas, no fundo, significa uma rejeição pela idade, seja por considerar o idoso incapaz, inútil, fora do baralho, sem capacidade, desatualizado, sem poder dentro de casa. Então, são formas muito diversificadas de discriminação. E já há uma palavra para isso. É idadismo, ou etarismo, ou velicismo, como quiser, mas em inglês é ageismo, em francês ageísmo, que é como o racismo. No racismo, você discrimina pela cor, e na velhice discrimina pela idade. Então, é uma situação mundial. Agora, quando se acumula com outras discriminações, realmente a complexidade é maior. Por exemplo, um idoso negro, né, homossexual, então ele é mais ainda discriminado. E por isso é que é necessário, no Plano Internacional do Envelhecimento, enfatiza, adaptar a sociedade à pessoa idosa, e não só o idoso à sociedade. Então, nós precisamos de uma mudança cultural para entender esse processo de inclusão da pessoa idosa na sociedade e a convivência
entre gerações. Eu usei esse exemplo, inclusive, no caso da homossexualidade, mas eu acredito que também haja realidades regionais, digamos assim, que também, naquele contexto específico, elas podem ser agravantes. Eu vou citar um exemplo que eu creio que seja atual também, a realidade, por exemplo, de imigrantes em alguns países da Europa, no momento em que há uma discussão muito forte sobre isso. E isso, da mesma forma também, é algo que está sendo discutido, eu pergunto, no âmbito da elaboração desse estatuto com relação a essas outras possibilidades de discriminação que podem se somar, como diz o professor, ao idadismo? Nós temos, por exemplo, a questão da discriminação que se colocava, retomando um pouco a questão dos migrantes, que a situação da Itália, por exemplo, é bem grave. Isso já há 30 anos já observávamos bastante isso. Observamos isso em regiões como a região sul do Brasil. Nós temos esse problema bastante agravado também em outras regiões. Nós temos internamente vários fatores de discriminação e é uma questão que precisa ser tratada e por isso nós acabamos agora de elaborar 3 emendas ao Plano Nacional de Educação para que essas questões, além de serem elaboradas, estudadas e vistas na família, nós também possamos, desde a educação infantil, que a Carta de São José, que foi elaborada o ano passado na Costa Rica, prevê, ou seja, que desde a educação infantil nós possamos aprender a conviver com as diferenças e construir processos de humanização do ser humano. Porque nós estamos realmente com algumas situações, algumas não, eu diria muitas, bastante preocupantes nessa área. E nós temos um outro ingrediente que é a invisibilização. Ou seja, a população que chega, especialmente após 65, 70 anos, ela deixa de ser vista, considerada. A questão do Minha Casa Minha Vida, a gente vem discutindo, que são os 3% de direito a moradias adaptadas para a população idosa. Nós estamos com dificuldades dessa população, após 60 anos ou mais, né, ter acessado esse direito. Um direito garantido em lei, garantido no Estatuto. Então, nós precisamos avançar numa série de políticas em relação a essas questões. Inclusive não nos só planos aqui, de mas saúde. Nos planos de saúde Os planos de saúde discriminam, aumentam extraordinariamente aos 60 anos. Então, é uma discriminação, não é, da pessoa idosa, uma violência institucional. Quando precisa mais, inclusive. Exatamente, né? dos planos de saúde. Né? Uma questão que eu gostaria de perguntar, que nós temos uma imagem, normalmente, relacionada a algumas sociedades especificamente. Nesse caso, notadamente, eu acredito às sociedades do Oriente, do Sudeste Asiático, por exemplo, em que a figura da pessoa mais velha, ela seria mais respeitada, por exemplo, na sociedade japonesa, na própria China. Isso coincide com a realidade e, em caso positivo, poderia ser um norte no sentido de que a assimilação cultural desse conceito, ela é extremamente positiva? Olha, a sociedade mudou. Na sociedade rural, o conhecimento do idoso era muito importante porque ele detinha a informação. Hoje, a informação está na internet, quer dizer, então esse papel da informação já não é mais próprio do idoso. Em relação também à competitividade, nós estamos numa sociedade de mercado competitiva, então muitas vezes se considera o idoso não competitivo, mas para algumas atividades estão voltando a contratar pessoas idosas, porque eles têm melhores condições, como, por exemplo, até em atendimentos ao público. E então há uma volta também a considerar novos papéis para a pessoa idosa e, inclusive, na família. E tem uma contribuição importante na economia. Por exemplo, o turismo na Europa, na baixa estação, é feito por idosos, quer dizer, eles que mantêm a economia. A Previdência Social brasileira contribui, às vezes, mais para o município que o fundo de participação do município. Então, existe uma economia mobilizada pelas pessoas idosas. Então, a pessoa idosa não é um peso
para a sociedade. Do ponto de vista da legislação, até comparando um pouco os países, nós falamos em termos de dispositivos internacionais, mas existe algum acompanhamento sobre as legislações que são elaboradas nos países especificamente para a proteção dos direitos do idoso? Como é que se situa o Brasil em relação a isso? Nós estamos assim, o ano passado, em julho do ano passado, nós fizemos um relatório para a ONU, citando a legislação mais importante do Brasil nessa área. Então, a própria ONU sistematiza esses processos e quando nós construímos, por exemplo, um processo como esse, de uma convenção interamericana, todos esses elementos eles são considerados, né? Eles são avaliados, eles são mensurados, a gente vê qual a possibilidade de nós adaptarmos isso para outros países que não tenham ainda a legislação, de como construir processos para que outros países também, e no caso do Brasil, porque outros países certamente, alguma legislação, ela é mais avançada do que a nossa em alguns pontos. Então, esse processo da construção da convenção ele é bastante positivo e a organização do que existe de construção em âmbito mundial nesse aspecto ela é muito importante. Estamos construindo também em âmbito do Mercosul, organizando o que nós temos de elementos jurídicos, que nós chamamos, e principalmente dos arcabouços, para que a gente possa, em âmbito também do Mercosul, avançar nessa questão. O Canadá, ele tem uma legislação mais avançada que a brasileira, porque, além da Previdência Social, existe a alocação universal para a velhice, porque não precisa ter um estatuto para ter direitos garantidos. A saúde, a educação e a previdência são um tripé, né, da garantia de boa qualidade de vida na velhice. E a Previdência Social brasileira, ela assegura um sistema contributivo, a assistência social, um sistema não contributivo, que inclusive o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, da Constituição de 88, é um benefício importantíssimo que poucos países têm, e a saúde da pessoa idosa ainda precisa de avançar muito no Brasil. Nós já temos avanço nos medicamentos, atendimento especializado, mas o idoso dependente ainda está descoberto no Brasil. E na Dinamarca, por exemplo, existe já uma atenção mais especializada para o idoso com dependência, no Japão também. Então, é necessário ver essas especificidades na lei e na prática, porque ainda falta essa proteção da assistência domiciliar. Ela é melhor em alguns países que no Brasil. Temos algo extremamente importante que é bastante citado em outros países, com todas as dificuldades que temos, mas certamente avançamos bastante. A questão da seguridade de renda, tanto que hoje, se não me engano, é o terceiro país no mundo em seguridade de renda para a população. Né? Nós temos praticamente 95% da população coberta na área de previdência. Né? Nós temos a aposentadoria e o BPC, isso nos dá um total, se não me engano, de 95%. Exato. 95% de cobertura da população. Né? Nós só temos o Chile, na América Latina, que tem 100% de cobertura. A transferência de renda de idosos para as gerações mais jovens no Brasil é única no mundo. Porque na Ásia, por exemplo, há mais transferência dos jovens para os idosos. Então, nesse sentido, a transferência de renda no Brasil, né, paga pelos idosos, que é a Previdência, e também a não contributiva, ela está ajudando as novas gerações. Eu queria agradecer muito a participação de ambos, desejar boa sorte na continuidade das discussões e da contribuição com o desenvolvimento, não apenas de um arcabouço legal, internacional, nacional, para a garantia dos direitos dos idosos, mas principalmente também contribuindo assim para as transformações culturais para essa mesma garantia. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigada.
E o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu conversei nesta edição do nosso programa de hoje com o doutor em Sociologia e professor em Gerontologia e Psicologia da Universidade Católica de Brasília, Vicente Faleiros, e a presidente do Comitê Ibero-Americano para a População Idosa e coordenadora-geral dos Direitos da População Idosa da Secretaria de Direitos Humanos, Neuza Pivato Miller. E não esqueça, você pode rever esta e outras edições. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br e você também pode mandar a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau!